Oi, meu nome é Rogério. Você está no Café com os Reformados. Olá, queridos. É imenso prazer estar aqui entrevistando o profeta, teólogo Rogério. E hoje vamos saber um pouquinho sobre teologia, né? Rogério, por que tu é considerado um teólogo se não tem estudado, se não tem a academia em teologia? Pode me explicar? Eu sou teólogo, não sou formado em seminário teológico ou em academia, mas eu tenho 26 anos andando com Jesus. A minha teologia é uma teologia prática ao longo desses anos, então por isso eu me considero teólogo, profeta e missionário. Missionário por quê? Porque todos que fazem uma missão nessa terra são missionários. Eu estou fazendo uma missão para Deus, uma missão para Cristo, vamos dizer. E por que eu sou teólogo? Porque Jesus disse, todo homem entendido acerca do reino de Deus, ele é semelhante a um escriba, que tira coisas boas e coisas novas e coisas velhas da sua cartola. Então todo homem entendido no acerca do reino de Deus é semelhante a um escriba. Então eu me considero um teólogo, profeta e missionário. E nós vamos falar, então, quer dizer, eu não estudei, eu não tenho um anel no dedo, mas eu tenho 26 anos de caminhada com Deus. Eu aprendi com várias pessoas. Eu não tive essa oportunidade de estudar numa academia ou de estudar no seminário teológico, mas eu tive a oportunidade de andar com Jesus. E Jesus certa vez, ele disse o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus me trouxe até ele, para que eu pudesse aprender. Então por isso eu sou um teólogo, ou seja, alguém que aprendeu com Jesus e continuo aprendendo. E por isso venho falar para os irmãos. E então, irmão, é dessa forma que eu tenho sido feito aí. E a Bíblia também diz o seguinte: quer conhecer se um apóstolo é apóstolo mesmo, bota ele no teste apostólico. Eu quero dizer, pode me botar no teste apostólico que eu me garanto. É só essa palavra que eu tenho a dar aí para os irmãos. E Rogério, o que você sabe sobre a teologia? A história reformada, desconhecida por pessoas que se dizem líderes profetas no Brasil. Pode me explicar o que você acha? O que eu sei sobre a teologia histórico-reformada no Brasil. A teologia histórico-reformada no Brasil. O que significa? Teologia histórico-reformada. Histórico porque é da história. E reformado porque é da história, é da reforma. Então nós temos aí o movimento anterior à reforma, que foi dos precursores. O movimento posterior aos precursores, que foi exatamente a reforma. Porque a reforma ela triunfou lá com Lutero, com Calvino, com Zwinglio e com Farel. Isso na Suíça. Esses reformadores eles triunfaram. Então a reforma triunfou e a igreja se reformou através desses heróis e de outros mais heróis. Mas só que isso não é muito falado aqui no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro não é de muito dar honra para as pessoas. Está escrito na palavra de Deus o seguinte: a quem honra, honra. E eu nunca vi aqui no Brasil, como um cristão, a pessoa dar honra a Calvino. Nunca vi a pessoa dar honra aos reformadores. Pelo contrário, eles nem sabem isso. Nem eles ensinam lá nas suas catedrais, lá nas suas sinagogas. Eles não ensinam nada disso. Até porque, se apresentar alguns desses teólogos, eles têm até medo. Quando se fala de Calvino, os camaradas, eles... Sabe, parece que Calvino é um monstro, eles têm muito medo de Calvino. Mas eu quero dizer, eu sou da crença calvinista e não abro mão disso. E eu dou honra a Calvino. Por quê? Calvino foi um grande reformador no seu tempo. E ele foi governador da cidade de Genebra, ele foi teólogo e ele foi reformador. Então, reformador, teólogo e governador. E, inclusive, em 1555 no Brasil, na Baía de Guanabara, eles enviaram uma expedição que veio comandada pelo almirante Nicolau de Coligny. Então, quer dizer, veio aí essa igreja veio aqui no Brasil em 1555. Até aí muitos deles foram martirizados nessa época, eram chamados cristãos franceses, ou seja, os huguenotes. Por quê? Porque na França, os huguenotes, os calvinistas eram chamados de huguenotes. Na Inglaterra, chamados de puritanos. Na Holanda, chamados de igreja reformada. E na Escócia, era chamado de presbiteriano. Mas a liderança brasileira não gosta de dar, ou ela é pouco esclarecida ou ela só pensa em grana. O negócio desses homens é só dinheiro.
Então ele não tem como formar homem de oração, não tem como formar mulher de oração, ele não sabe nem o que é isso. Ele não sabe nem o que é andar com Jesus. Eu quero ver naquele dia quando Jesus chamar as pessoas, que está escrito lá, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Tem muita gente querendo se aparecer, eles querem brilhar como o sol. Eu quero ver você que está me ouvindo brilhar como o sol quando chegar naquele dia, que Jesus falou, eu tive fome, você não me deu de comer, tive sede, tu não me deste de beber, tive nu e não me vestiste. Agora brilhar como o sol, eu quero ver fazer diferença lá. Fazer diferença aqui é mole, que aqui tu engana um, aqui você engana outro, mas lá não vai ser enganado não, naquele dia não vai ter engano. Jesus vai tirar a máscara de muitos. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos maravilha. Ele vai dizer, não conheço nenhum de vós, somente até aí. E Rogério, nos tempos difíceis como que está hoje de dia, você pode dar um exemplo dos fiéis, né? Porque nós sabemos que está muito difícil, né, nesses tempos de hoje, né? Verdadeiros, ser fiéis. Pode dar um pouquinho do exemplo? Essa palavra aí, exemplo dos fiéis. Exemplo dos... Acabou? Acabou? Não, deixa ele continuar. Essa palavra aí, exemplo dos fiéis. O que é que significa? O apóstolo Paulo estava falando sobre exemplo dos fiéis para a liderança da sua época, para os pastores, vamos dizer assim. O que é um exemplo de fiel? É aquele pastor que uma vez por ano ele presta conta do dinheiro aos irmãos, de quanto ele recebeu, no que ele gastou. Sabe, ele presta conta, ele é aquela pessoa que dá conta daquilo. Ele não diz assim, porque tem pastor que diz assim, não, eu vou dar conta lá em cima quando eu chegar até Jesus, porque quando chegar lá eu vou dar conta, mas não é assim não. Se Jesus quisesse que o pastor fosse direto a ele não teria criado esse cargo de teólogo. E o teólogo é para ajudar o pastor. Então o que acontece? Então o exemplo de fiel é aquela pessoa que, entre outras coisas mais, ele dá, vamos dizer assim, ele presta conta do que ganhou na igreja durante o ano, do que foi feito com dinheiro, de maneira que quando aquele homem morre, as pessoas falam assim, poxa, eu quero ser igual aquele pastor. Mas quando vem aquele camarada que diz assim, não, vou prestar conta a Jesus, quando eu morrer eu vou prestar conta lá. É aquele negócio, esse camarada, ele nunca foi exemplo, quer dizer, ninguém vai querer falar, não quero, as pessoas vão falar assim, igual aquele pastor, não quero ser não. Quer dizer, por quê? Porque ele não foi um exemplo de fiel. Então ser exemplo de fiel é uma coisa muito séria para quem lê a palavra de Deus, somente até aí. Até aí, ó. E não falam e nem querem ouvir sobre a volta de Jesus. Pode explicar um pouco sobre isso? Sobre a volta de Jesus. As pessoas não falam sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus o seguinte, e toda a terra seguiu maravilhada após a besta. Então, quer dizer, as pessoas hoje estão maravilhadas após a besta, um mundo de facilidade. Telefona, vem um carro. Telefona, vem uma moto. Telefona, vem um carro. Telefona, vem uma moto. Liga via satélite. É o celular. É outras modernidades. Então, o que acontece? As pessoas estão maravilhadas após a besta. Porque esse mundo parece que é um começo. Mas, na verdade, não é um começo. Na verdade, é um fim. Então as pessoas não falam sobre a volta de Jesus. E alguns porque não se converteram de verdade. Eles simplesmente estavam dentro das nossas igrejas, mas eles estavam enganando. Não se converteu. Então como é que vai falar de Jesus se a pessoa não se converteu? Né? Então falar de Jesus é só para quem espera ele para morar na Nova Jerusalém. O diabo, ele também está esperando Jesus. Todos estamos esperando Jesus, mas só que o ímpio não fala sobre a volta de Jesus, que ele sabe que Jesus, quando voltar, vai mandar ele para o inferno. Então ele não quer falar nada de volta de Jesus, ele vai querer falar da pessoa que quando estiver voltando, vai mandar ele para o inferno. Ele não vai. Ele vai falar de outras coisas, vai ficar enrolando. E assim tem acontecido. Rogério. E vamos também falar um pouco também sobre a sexta protestante. E se estas existem no Brasil, você pode me explicar qual delas são? O que é seita protestante? E se elas existem no Brasil? As seitas protestantes, realmente elas existem no Brasil. Mas só que as seitas protestantes, elas não vêm com o nome de seita. Porque se colocar lá seita protestante, ninguém vai entrar. Elas utilizam o seguinte nome, igreja protestante ou igreja evangélica, mas aquilo é seita. Você toma cuidado, por quê? Está escrito na palavra de Deus o seguinte, provai os espíritos, para ver se os espíritos são de Deus. Porque João disse, já muitos falsos profetas entraram no mundo. Então esses falsos profetas entraram no mundo, e João disse, já muitos, quer dizer, não são poucos. Então, você verá, hoje em dia qualquer um abre um estabelecimento e ele bota lá a igreja, porque a igreja é muito fácil de enganar os outros quando bota a igreja. Mas até mesmo eu só conheço uma igreja, Jesus só abriu uma igreja. Mas hoje em dia todos se diz pastor e cada um dizem ter uma igreja. Mas só que essas igrejas não é reconhecida no céu, porque no céu só se reconhece uma. No céu não vai se reconhecer várias igrejas. Jesus não veio aqui e fundou várias igrejas. Jesus veio e fundou uma igreja só. Então, elas utilizam lá nos seus slogans. Elas utilizam igreja evangélica, mas de evangélico ali não tem nada. Por quê? Porque na verdade um verdadeiro pastor, primeiro ele tem que ser chamado. Está escrito lá, tem que ser chamado conforme foi Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote.
ninguém deve tomar para si essa honra se não for chamado. Mas hoje isso virou bagunça e as pessoas aprenderam o seguinte: as pessoas aqui no Brasil, elas são muito ingênuas. Então o que acontece? Botou lá a igreja e essas pessoas ficam assim, ó, vamos lá para minha igreja, vamos para minha igreja. O que acontece? Eles têm a Bíblia, eles têm a igreja, eles têm um lugar que eles chamam de igreja, mas que a Bíblia não significa nada, porque os antigos jesuítas que perseguiam a igreja reformada, eles também tinham a Bíblia. Os discípulos de Loyola também tinham a Bíblia, mas eles tinham a Bíblia, mas para poder destruir as igrejas reformadas e os reformadores. Mas só que eles não conseguiram sucesso nessa empreitada, Jesus os derrotou. Só que esses jesuítas agora já estão no inferno. E agora a igreja reformada não, ela está aqui, Jesus está aqui com a gente, continua com a gente. E esses camaradas que perseguiram os protestantes, eles estão tudo lá no inferno, porque disse Jesus: se alguém não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser mandado para o lago de fogo e enxofre. Quer dizer, Jesus em outras palavras disse: não adianta perseguir, porque vai para o lago de fogo e enxofre, se alguém não tiver o nome do livro da vida. O que importa é a pessoa se converter e reconhecer, porque Jesus está escrito lá: toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então isso tem que acontecer, seja o jesuíta, o católico, o espírita, todos vão ter que se ajoelhar e confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tem essas seitas protestantes, mas eles aprenderam com os cristãos que as pessoas no Brasil são bobas, eles se aproveitam disso. Primeiro, o objetivo dessas seitas é ficar apanhando dinheiro. Ou seja, eles estão vendendo indulgência igual se fazia na Idade Média, quando se vendia indulgência para a pessoa. Estão vendendo terreninho no céu. O dia que as pessoas que compraram a indulgência deles descobrir que não tem terreno no céu, e nem eles têm terreno no céu, que todos vão ser mandados para o inferno, eles vão descobrir que andaram na terra, mas abrindo seita. Porque a igreja não é nada disso que se vê por aí. Igreja é outra coisa. Igreja é como está lá. A Bíblia diz que quando Moisés se aproxima da sarça, do monte, ele vê a sarça pegando fogo. Aquilo chamou a atenção dele. No lugar que Deus está, Deus chama a atenção. Mas, meu amigo, você não chamou a atenção porque Deus não está ali. Então, são falsos profetas que estão tentando enganar. Mas esses falsos profetas, ninguém vai matar eles não. Eles vão continuar vivendo aí até Jesus voltar. Só até aí. É só até aí. E Rogério também, o que você tem a falar? Não, o que você tem a falar também sobre os comportamentos das igrejas nos dias de hoje, querendo botar o mundo para dentro da igreja? O que vocês acham sobre isso? Querendo botar o mundo para dentro das igrejas. Mas na verdade é assim: existe uma liderança que se diz evangélica e ela começa a botar criaturas dentro do templo, criaturas dentro daquilo que eles chamam da sinagoga. Eles começam a apanhar as criaturas e botam dentro da sinagoga. Depois diz assim: o mundo entrou para dentro para nossas igrejas, para nossa sinagoga. Mas eu digo o seguinte: tem uma maneira de tirar o mundo de dentro da igreja. Arruma uma perna de três que o mundo vai sair de lá rapidinho, porque eles não se converteram. Ou seja, ali o objetivo de Deus é que a pregação de João e de Jesus diz o seguinte: arrependei-vos e crede. Então a pessoa teria que nascer de novo, não simplesmente entrar para lá e ficar com um comportamento mundano. São pessoas que vão para dentro das igrejas querer namorar, eles vão para lá para ganhar dinheiro, vão para lá para cantar louvor, mas estão perdendo tempo, porque naquele dia do juízo Jesus vai tirar toda essa galera e vai jogar no inferno, porque eles não foram para se converter. Eles nunca conheceram Jesus, igual Pedro disse, que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, quer dizer, estão lá e para tirar o mundo de lá, mas o líder que está lá não quer tirar o mundo de dentro da igreja, não quer o mundo que está dando dinheiro para ele, o diabo que está dando dinheiro para ele, então ele quer mais as pessoas lá. Mas a igreja reformada aqui, o papel é outro. Nós não queremos o mundo não, nós não queremos seu dinheiro, não queremos nada. O negócio é apresentar o cristianismo conforme ele realmente deve ser. Só até isso. E Rogério, para fechar nossa entrevista, eu gostaria de ouvir você cantando aquele louvor que você mais gosta de cantar, né? Sim. Diz assim: mas a verdadeira igreja é da predestinação. Não temos prata nem ouro, falaram Pedro e João. Temos Jesus como guia para uma nova Sião. Quando na porta do templo, na hora da oração, somente até aí. Hoje foi mais uma tarde, entrevistando nosso profeta, nosso teólogo Rogério. Em breve nós teremos outro vídeo, tá? E vocês tenham uma tarde maravilhosa, porque hoje foi tarde de esclarecimento, como o Rogério esclareceu muitas dúvidas que nós tivemos, né? E se vocês também tiverem alguma dúvida, querer saber algum assunto, vocês enviam pra gente que a gente estaremos debatendo sobre esse assunto.